Sem enrolação, vamos explicar para vocês aqui como que funciona o nosso painel estatístico. Vamos começar pela parte de cima, classificação. Primeiro a gente tem a classificação geral do time da casa e a classificação desse time apenas jogando em casa. Nesse caso a gente está no exemplo do Philadelphia Union e o Inter Miami, e aqui a gente consegue ver que na classificação geral o Philadelphia Union está melhor colocado do que o Inter Miami, porém jogando em casa ele não é tão eficiente como ele joga fora de casa. Você tem alguns casos aqui que a classificação de casa é melhor do que a classificação geral. O que isso quer dizer? Que o time é um bom mandante. No caso do Inter Miami é a mesma coisa. Ele tem uma classificação geral melhor do que ele tem uma classificação como visitante, ou seja, é um time que joga mal fora de casa. E aí quando você tem esses dois casos aqui, você consegue já ver a tendência dos times jogando em casa ou fora. A outra parte que a gente quer ver aqui é o favorito e o azarão. O que o mercado espera? O mercado espera que o Philadelphia Union seja o favorito. Como que a gente prevê isso? A gente não prevê, a gente vê o que a odd está pagando, o que o mercado está pagando. Então o Philadelphia Union é o favorito e o Inter Miami nesse caso seria o azarão. E aqui no meio você tem a data e o horário para você conseguir se programar para acompanhar esse jogo. Tá claro essa parte? Então vamos agora para um pouquinho mais para baixo. A gente vai ver os jogos recentes, tá? Então a gente vê o Philadelphia Union nos jogos recentes, ele teve 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E aqui embaixo você tem a data dos últimos jogos. Por quê? Vamos supor que teve uma paralisação para um campeonato, teve uma paralisação para a Copa do Mundo, ou teve qualquer outro caso atípico que os times ficaram muito tempo sem jogar. Essa race aqui não serve para nada, por exemplo. Se o último jogo do Philadelphia Union foi 21 de janeiro, o time pode já ter mudado, o time pode estar entrando ainda poupado, então isso daqui é importante. Os últimos 5 jogos e as datas dos jogos para ver se ele tem um comportamento recente padrão. E aqui a mesma coisa do time visitante, e aqui no meio a gente tem os confrontos diretos. Por quê? A gente começa a ver um pouco dos tabus, né? Por exemplo, o Philadelphia Union, ele venceu 40% dos confrontos diretos, teve 40% dos empates e o Inter Miami só venceu 20%, ou seja, o mercado precifica como um time favorito, é um time que está melhor colocado e também é um time que no confronto direto vem levando vantagem. Isso daí já guia a gente para uma análise um pouco mais aprofundada. E aí a gente começa a entrar aqui no detalhe das odds, né? Aqui você tem a odd da Betfair, que é o mercado que a gente tem pego essas odds, tá? E aqui à direita são as odds históricas, as probabilidades históricas que a gente vê. Bom, se o Inter Miami normalmente ele goleia muito, então essa odd ela tem que ser baixa. Se ele goleia pouco, essa odd tem que ser alta. Então aqui você começa a ver os descasamentos das odds do mercado com as odds históricas. E aqui o valor que a gente tem, o tique verde ou o X vermelho, quer dizer, bom, tem valor pré-live? Isso não quer dizer que a gente vai entrar em todas essas entradas aqui que o painel está apontando, mas isso ajuda a gente a guiar o nosso cenário pré-live, ajuda para ver se a gente está com um viés errado ou correto pelo histórico dos times, tá? E agora a gente vai entrar um pouquinho mais aqui no detalhe dos times. Eu vou dar o exemplo aqui do time da casa, do Inter Miami. Então primeiro você já viu que aqui tem os jogos recentes da casa, aqui você tem os últimos 10 jogos do Philadelphia Union, tá? Foram 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, tá? Aqui você tem os eventos dos últimos 10 jogos. Nos últimos 10 jogos, 9 dos últimos 10 jogos saiu pelo menos um gol. 7 dos últimos 10 jogos saiu pelo menos 2 gols. 7 dos últimos 10 jogos saíram pelo menos 3 gols. Só um dos últimos 10 jogos saiu nenhum gol, só 3 dos últimos 10 saíram menos de 2 gols e 3 dos últimos 10 saíram menos de 3 gols. Só um deles foi goleada do Philadelphia Union, ou seja, é um time que não tem tanta chance de golear se a gente pegar os últimos 10 jogos. E 5 deles teve ambas marcas. BTTS, para quem não sabe, é Both Teams to Score, ou seja, ambas marcam. Quer dizer que é um time que faz gols, mas toma muitos gols. Aqui embaixo você tem também as situações desse time jogando em casa. Então, ó, em 56% das vezes que
que o Philadelphia Union jogou em casa, ele marcou primeiro. 40% das vezes que ele marcou primeiro, ele venceu no intervalo, ou seja, ele marcou e não tomou gol, ou fez mais gols. E quando ele vence no intervalo, 100% das vezes, ele vence no final. Já quando ele começa perdendo, ele dificilmente ele vira, ou seja, é um time que não tem muito poder de reação. Isso é muito importante para você analisar no pré-live, que aí você começa a entender as probabilidades desse time jogando em casa, como que ele se comporta em algumas situações. E aqui é um indicador que a gente tem, que é a média de gols, média de pontos e o coeficiente de variação. Eu não vou entrar aqui no mérito exatamente o que é o coeficiente de variação, ele é um cálculo estatístico, mas eu vou te mostrar aqui por que que ele é importante e o que você tem que ver. Quanto menor esse coeficiente de variação, mais confiável é essa média. Por exemplo, se é um time que tem uma média de gols de 1,75 e coeficiente de variação aqui de 0,86, quer dizer que ele varia muito. Tem jogos que ele marca muitos gols e tem jogos que ele marca poucos gols. Agora, vamos supor aqui, se ele tem 1,75 de média e um coeficiente de variação de 0,2, quer dizer que essa média ela é muito estável, né? Ela não varia muito, não tem jogos que ele marca muito e jogos que ele marca pouco. Ele é um time bastante estável, normalmente marca 2 gols por jogo, normalmente ele marca 3 gols num jogo e 1 no outro, dificilmente ele marca 5 e 0. Tá? Então o coeficiente de variação, quanto menor ele, quanto mais próximo de 0, mais confiável essa média. E a média de pontos aqui é para entender também como que esse time ele tem se comportado no campeonato. Se ele tem uma média de pontos inferior a 1, é um time que deve perder muito. Se o coeficiente de variação dele está bem baixo, quer dizer que ele está numa bad run. Ele está perdendo muito com muita frequência. Tá? Então esses daqui são indicadores muito interessantes para o painel. E aqui a gente tem também um outro indicador para quem faz scalping. Se você não sabe o que é scalping, tem vídeo aqui no canal explicando, que é o da minutagem dos gols. A minutagem dos gols é muito interessante para você ver como que esse time se comporta. Normalmente, o Philadelphia Union, ele jogando em casa, ele marca mais depois do 16º minuto, porém ele toma muitos gols logo no início, tá? Isso não quer dizer que ele toma mais do que leva no começo do jogo, é assim, de todos os jogos tomados, ele leva normalmente no início do jogo. E lembra que o Philadelphia Union é um time que tem muito ambas marcam, pode ser que ele marque logo no começo e também já leve. E aqui nos próximos minutos, provavelmente ele não leva muitos gols, porque ele é um time bem colocado, ele tem mais gols marcados do que sofridos. Então isso daqui é um parâmetro legal para você entender como esse time se comporta, tá? E do visitante a mesma coisa. Aí no caso do Inter Miami, a gente vê que o Inter Miami é um time que leva poucos gols no início do jogo, normalmente marca gols no começo do jogo, depois ele dá uma dormida aqui nos outros minutos, ele volta a marcar mais para o final do segundo tempo e mais no final do jogo. Só que aqui, nesse espaço aqui, é o momento que ele fica muito vulnerável. Provavelmente no final do segundo tempo e no começo no final do primeiro tempo e no começo do segundo tempo, ele toma muitos gols e ele acaba ficando bastante vulnerável, tá bom? Esse daqui é o nosso painel e aqui ao lado a gente deixa alguns cenários que a gente quer explorar no live, tá? Não necessariamente isso é uma tip, isso é um cenário que a gente está explorando para conseguir trabalhar. Tá? Então esse daqui é o nosso painel completo. Se você quer recebê-lo na sua mão de forma fácil, prática, a gente manda o PDF no nosso grupo VIP do Telegram. Se você não quer entrar no grupo VIP do Telegram, fica aqui ligado no YouTube que toda semana a gente faz vídeo de análise com esses painéis, tá bom? Se você gostou, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.